grande alegria de estarmos aqui reunidos. Vamos então agradecendo a Deus, agradecendo sempre aos nossos amigos espirituais que nos intuem e que nós possamos juntos fazer um bom estudo. Vamos então estudar o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. E nós estamos na segunda parte, onde Kardec vai tratar das manifestações espíritas. Já estamos no capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas. Então, como de costume, vamos trazer o texto de Kardec, vamos compartilhar, vamos fazer a leitura desse texto e, aos poucos, a gente vai fazendo as nossas reflexões. Para não precisar ficar falando todo o tempo as observações, antes da gente iniciar, aqui o livro dos médiuns original, em francês, né? Teoria das manifestações físicas. Aqui ele vai trazer os temas que ele vai abordar, né? Movimento, movimentos de suspensões, ruídos, aumento e diminuição dos corpos, do peso dos corpos, né? Então a gente vai perceber no item 72, 73, né? A gente 74, a gente vê que não tem nenhum subtítulo. O Kardec ele não utilizou-se, né, de subtítulo. A gente vê, inclusive, introduções longas, textos longos de Kardec, sem interrupção do pensamento. Os tradutores, como Herculano, como Noleto, eles optaram por colocar esse subtítulo. Movimentos de suspensões, mais para frente a gente vai ver outro subtítulo. E, ultimamente, nós próprios, em nossos estudos, quando o texto ele é muito longo, nós também dividimos por subtemas, né? Para quê? Para facilitar melhor o nosso estudo. Aonde começa uma ideia, até onde ela vai, daquele ponto em diante é um novo tema e assim por diante. Eu acredito que isso nos auxilia muito, né? No caso aqui, que é o Evandro Noleto, ele faz essa observação. Nesse ponto ele é bem cuidadoso, né? Ele coloca aqui, ó, nessa nota de rodapé, este subtítulo não fazia parte da segunda edição francesa, que é a última edição, né? Que serve de base para esta tradução. Consta, porém, no cabeçalho deste capítulo e no sumário da obra, a razão pela qual o inserimos nessa versão. E a razão é exatamente isso, de fazer com que a gente tenha uma compreensão melhor da separação por temas. Teoria das manifestações físicas. Vai ser abordado aqui nesse capítulo, que é o capítulo 4, né? Movimentos e suspensões. Ruído, aumento e diminuição de peso dos corpos. Então, vocês que já tiveram barulho em casa, já viram coisas se movimentando, então prestem atenção nesse estudo que talvez a resposta para esses fenômenos está aqui. Item 72. Demonstrada a existência dos espíritos pelo raciocínio e pelos fatos, bem como a possibilidade que tem de atuar sobre a matéria, trata-se agora de saber como se efetua essa ação e como eles procedem para fazer que se movam as mesas, assim como outros corpos inertes. Então, lembrando, né, como o Kardec ele é bem didático. Então, quando ele fala aqui que já foi demonstrada a existência
dos espíritos pelo raciocínio, pelos fatos, etc. e tal, é como quem diz, até o estudo passado foi o que nós abordamos, então isso daqui já está bem compreendido. Agora a gente vai ter, né, de nos ater sobre como se efetua essa ação. Uma ideia se apresenta muito naturalmente, e nós a tivemos também. Os espíritos a combateram, dando-nos uma explicação muito diversa, pela qual estávamos longe de esperar, provando assim que a teoria deles não refletia a nossa opinião. Ora, essa primeira ideia todos a podiam ter, como nós. Quanto à teoria dos espíritos, não cremos que alguma vez tenha ocorrido à mente de alguém. Facilmente se reconhecerá quanto é superior à nossa, embora menos simples, porque dá solução a inúmeros outros fatos que não encontravam explicação satisfatória. Kardec ele deixa um rastro aqui da como ele manteve a clareza de não colocar uma ideia preconcebida, né? De não colocar uma crença que fosse própria dele, né? É o espírito científico, né? É o espírito do homem que está analisando uma coisa, mas sem impor a essas ideias a própria opinião. Então, como ele colocou aqui, uma ideia se apresenta muito naturalmente e nós a tivemos também. Então, ele tinha uma ideia a respeito, mas quando os espíritos trouxeram uma explicação muito diversa, ainda combateram essa ideia, né, que ele tinha. Então, ele coloca aqui também que, que não só ele tinha essa ideia, como outras pessoas também poderiam ter, né? Então, agora a gente vai entrar, né, nas explicações que os espíritos vão trazer. E ele coloca aqui ainda, né, pela qual estavam longe de esperar, provando assim que a teoria deles não refletia a nossa opinião. A explicação muito diversa que eles trazem, né? Que geralmente o homem está fazendo uma pesquisa, mas ele acaba colocando, imprimindo muito uma coisa que ele já traz dentro dele, uma crença, né? Aquela coisa de a gente falar, não, eu acho que é isso, e por mais que as coisas estejam mostrando diferente, a gente acaba interferindo, né? Interferindo no processo. E o Kardec ele conseguiu se manter neutro, usando apenas a razão. Neutro no sentido de usar a razão. Então, quando ele via a crença ou o pensamento que ele tinha e as explicações, ele não optava, ele na hora de votar, ele não votava nele, né? Ele votava na ideia mais racional. 73. Desde que se tornaram conhecidas a natureza dos espíritos, sua forma humana, as propriedades semimateriais do perispírito, a ação mecânica que este pode exercer sobre a matéria. Então, desde que, em casos de aparição, se viram mãos fluídicas e mesmo tangíveis agarrar objetos e transportá-los, julgou-se como era natural que o espírito se servia muito simplesmente de suas próprias mãos para fazer que a mesa girasse e da força dos braços para que ela se erguesse no espaço. Mas então, qual a necessidade do médium? O espírito não poderia agir por si mesmo? Até porque o médium, que geralmente põe as mãos sobre a mesa em sentido contrário ao de seu movimento, ou mesmo nem chega a pousá-las, não pode secundar o espírito por meio de uma ação muscular qualquer. Deixemos, porém, que falem primeiro
os espíritos a quem interrogamos sobre esta questão. Então é interessante, né? Porque aqui ele vai raciocinando e é o que ele coloca. é, se, se o próprio espírito é que se serve, né, da sua força, da sua mão, para que o médium, então, é necessário? Aí aqui a gente vai entrar na temática de movimentos e suspensões. 74. As respostas seguintes nos foram dadas pelo espírito de São Luís e depois confirmadas por muitos outros espíritos, né? Bem, São Luís, que em vida foi Luís IX, que viveu entre 1214 e 1270, rei da França, e canonizado pela Igreja Católica, como espírito, foi um dos que mais colaboraram na obra espírita, sendo inclusive o protetor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, criada e presidida por Allan Kardec, justamente para servir de laboratório mediúnico e de centro de colaboração entre os encarnados e os desencarnados. Então, viu, Sayuri? Toda vez que a gente fala em São Luís, espírito, a gente vai lembrar que como homem ele foi o Luís IX, né? E ele era realmente o protetor, né, da sociedade, era o dirigente espiritual, né? Ele está sempre com Kardec ali. Então, Kardec vai fazer as perguntas e o espírito de São Luís vai responder. Ele anota essas perguntas e, pelo que ele escreve aqui, com certeza essas questões foram desenvolvidas também por outros espíritos. O fluido universal é uma emanação da divindade? Não. Será uma criação da divindade? Tudo é criado, exceto Deus. O fluido universal será, ao mesmo tempo, um elemento universal? Sim, é o princípio elementar de todas as coisas. Eu ia deixar para falar isso no fim, mas olha, Kardec, quando ele está fazendo as perguntas, e aliás, a recomendação que Kardec dá para quando a gente vai fazer uma reunião mediúnica, e o Kardec ele parte do princípio que a reunião mediúnica é uma reunião de estudo, certo? E como uma reunião de estudo, nós fazemos evocações. E mesmo que a gente for fazer um trabalho com algum espírito, em auxílio a algum espírito, uma desobsessão, alguma coisa, ainda assim precisa-se fazer a evocação. Então, tem um momento que o Kardec, inclusive, ele vai falar: quando vocês forem fazer lá a reunião mediúnica, e forem fazer a reunião de estudo, que vão fazer as perguntas para os espíritos, é para antecipadamente formular as questões, né? Ele não fala com essas palavras, né? Eu estou usando a minha maneira de falar. Mas a orientação é exatamente isso. Por quê? Porque você não vai deixar para fazer as coisas na hora. Chega na hora, você não sabe o que perguntar. E muitas vezes você não tem nem objetivo. E então, o que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte: prestem atenção à sequência de perguntas que Kardec está fazendo. No Livro dos Espíritos, é a mesma coisa. Eu tenho uma impressão pessoal. Quando eu leio o Livro dos Espíritos, a gente vê essa sequência lógica. Mas, para mim, por isso que eu falei, é uma coisa pessoal, né? Uma coisa particular. Para mim, fica muito mais claro no Livro dos Médiuns. E
E lá no final, o espírito vai falar para ele que ele não chegou. A gente vai chegar no fim, a gente vai ver. Mas, ou seja, o que está acontecendo aqui? Ele tem uma ideia na cabeça, como a gente leu lá em cima, certo? Né? Ele tem uma ideia na cabeça. Agora ele quer saber se essa ideia está certa ou está errada. O que ele faz? Na reunião mediúnica de estudo, ele vai apresentar essas questões para o espírito. Então, conforme o espírito vai respondendo, ele vai fazendo a sequência de perguntas. Então, não é que ele tem a pergunta um, a 2, a 3, porque se o espírito responde alguma coisa aqui diferente, mas ele sabe o que ele está pensando, né? Ele quer chegar num determinado ponto, porque ele acha que é isso. Então, ele vai fazer uma série de perguntas para confirmar se o que ele está pensando está correto. Então, vamos de novo ler do começo, para a gente prestar bem atenção como Kardec vai desenvolvendo esse raciocínio. Porque a gente está falando sobre movimentos e suspensões aqui, né? Aqui, né? Uma ideia se apresenta muito naturalmente e nós a tivemos também. Então, é sobre essa ideia que ele tem que ele quer confirmar. Então, ele vai fazer as perguntas para São Luís. Só que aqui, como ele está fazendo a descrição, né, ele fala: os espíritos a combateram, essa é a nossa ideia, nos dando uma explicação muito diversa, muito diferente do que a gente estava esperando, provando assim que a teoria dele não refletia a nossa opinião. Então, como é que ele chega a essa conclusão? Porque ele fez todo um desenvolvimento das perguntas, ele se preparou. E aí, então, no dia da reunião, ele evoca São Luís e faz a pergunta: o fluido universal é uma emanação da divindade? Não. Será uma criação da divindade? Tudo é criado, exceto Deus. O fluido universal será ao mesmo tempo o elemento universal? Sim, é o princípio elementar de todas as coisas. Então, aquela questão da matéria elementar, né? Princípio elementar. E ele continua. Ele tem alguma relação com o fluido elétrico, cujos efeitos conhecemos? É seu elemento. Em que estado o fluido universal se nos apresenta na sua maior simplicidade? Para o encontrarmos na sua simplicidade absoluta, precisamos remontar aos espíritos puros. No vosso mundo, ele se acha mais ou menos modificado para formar a matéria compacta que vos cerca. Entretanto, podeis dizer que o estado em que se encontra mais próximo daquela simplicidade é o do fluido a que chamais fluido magnético animal. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente discute sobre a resposta e sobre a pergunta, tá? Então, a pergunta: já disseram que o fluido universal é a fonte da vida. Será ao mesmo tempo fonte da inteligência? Não. Esse fluido apenas anima a matéria. Então, a inteligência é outra coisa, né? Visto que o perispírito se compõe desse fluido, parece que no perispírito o fluido universal se acha numa espécie de condensação, que de certa maneira o aproxima da matéria propriamente dita, até certo ponto, como dizes, já que ele não possui todas as propriedades da matéria. É mais ou menos condensado conforme o mundo. Como um espírito pode mover um corpo sólido, combinando uma parte do fluido universal com o fluido que se desprende do médium, apropriado a produzir aquele efeito? Mais para frente eu vou falar sobre isso, mas é o que eu estava falando para o Fernando. No tempo de Kardec, ele usava muito esse vocabulário, né? O fluido, né? Tudo é fluido.
Então, esse fluido que se desprende do médium, a gente vai ver Kardec denominá-lo como fluido espiritual, né? E mais tarde, por Charles Richer, que é o ectoplasma, né? Que seria praticamente a mesma coisa. Só que esse termo, ectoplasma, isso já vai ser cunhado mais à frente e Kardec não usa esse termo, né? Mas seria basicamente o mesmo fluido que desprende do médium, né? Então, Kardec está perguntando como o espírito pode mover um corpo sólido, combinando uma parte do fluido universal com o fluido que se desprende do médium, apropriado a produzir aquele efeito. Será com os seus próprios braços, de certo modo solidificado, que os espíritos levantam a mesa? Esta resposta ainda não te levará até onde desejas. Por quê? Porque São Luís sabe aonde que Kardec quer chegar. E é o que a gente estava falando. Ele está desenvolvendo uma ideia porque ele quer comprovar o que ele está pensando, né, se está certo ou errado. E aqui o São Luís ele vai corrigindo, né? Então ele fala, né, que essa resposta ainda não te levará até onde deseja, mas ele vai dar a resposta aqui, né? Será com seus próprios braços, de certo modo solidificado que os espíritos levantam a mesa? Quando uma mesa se move sob vossas mãos, o espírito evocado vai extrair do fluido universal o que é necessário para lhe dar uma vida artificial para a mesa, né? Assim preparada, o espírito atrai a mesa e a move sob a influência do fluido que de si mesmo desprende por efeito de sua vontade. Quando a massa que deseja mover é muito pesada para ele, chama em seu auxílio outros espíritos, cujas condições sejam idênticas às suas. Em virtude da sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode atuar sobre matéria grosseira sem intermediário, isto é, sem o elemento que o liga à matéria. Esse elemento que constitui o que chamais perispírito vos faculta a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. Creio que me expliquei com bastante clareza para ser compreendido. Tem uma observação de Kardec. Chamamos atenção para a seguinte frase, primeira, primeira da resposta acima. Esta resposta ainda não te levará até onde deseja. O espírito compreende perfeitamente que todas as questões precedentes só haviam sido formuladas para chegarmos a esta última. Faz alusão ao nosso pensamento que, de fato, esperava por outra resposta muito diversa, isto é, a confirmação da ideia que tínhamos sobre a maneira pela qual o espírito é capaz de movimentar as mesas. E aí ele continua. Os espíritos chamados em auxílio daquele que deseja mover uma mesa são inferiores a ele? Estão sob as suas ordens? Quase sempre são seus iguais e muitas vezes o auxiliam espontaneamente. Todos os espíritos são capazes de produzir fenômenos desse gênero. Os espíritos que produzem tais efeitos são sempre inferiores e ainda não se libertaram completamente de toda a influência material. Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupem com coisas que estão muito abaixo deles. Entretanto, perguntamos se, uma vez que estão mais desmaterializados, teriam o poder de fazê-lo desde que o quisessem? Os espíritos superiores têm a força moral, como os outros têm a força física. Quando precisam desta força, servem-se dos que a possuem. Já não foi dito que eles se servem dos espíritos inferiores
assim como vos servis de carregadores. Observação. Já foi explicado que a densidade do perispírito, se assim se pode dizer, varia de acordo com o estado do mundo. Parece que também varia em um mesmo mundo, de indivíduo para indivíduo. Nos espíritos moralmente adiantados é mais sutil e se aproxima da densidade dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria e é isso que faz que os espíritos de baixa categoria conservem por muito tempo as ilusões da vida terrena. Eles pensam e agem como se ainda estivessem encarnados. Experimentam os mesmos desejos e quase que se poderia dizer a mesma sensualidade. Essa densidade maior do perispírito, dando-lhe mais afinidade com a matéria, torna os espíritos inferiores mais aptos às manifestações físicas. É pela mesma razão que um homem de sociedade, habituado aos trabalhos da inteligência, franzino e delicado de corpo, não pode suspender fardos pesados, como faz um carregador. Nele, a matéria é, de certo modo, menos compacta e os órgãos são menos resistentes. Há menos fluido nervoso. Sendo o perispírito para o espírito o que é o corpo, o que o corpo é para o homem, e sendo a sua densidade diretamente proporcional à inferioridade do espírito, essa densidade substitui no espírito a força muscular, isto é, dá-lhe sobre os fluidos necessários as manifestações um poder maior do que o poder de que dispõem aqueles cuja natureza é mais etérea. Se o espírito elevado quiser produzir tais efeitos, fará o que fazem entre nós as pessoas delicadas. Chama para executá-lo um profissional do ramo. Aqui tem uma nota, que na verdade é uma nota do Herculano Pires. Eu achei bem pertinente, então eu trouxe aqui para a gente dar uma lida. Esta referência de Kardec à densidade do perispírito desencarnado em nosso mundo mostra o sentido progressivo da codificação. O problema do perispírito em um livro dos espíritos limitou-se mais à evolução nos diferentes mundos, embora se possa deduzir de várias imagens o aspecto mais acentuado. E o que podemos ver no próprio comentário de Kardec, a pergunta 182 do livro dos espíritos, ou no comentário, na pergunta 196, acentuando que o peso purifica à medida que o espírito se aperfeiçoa. Aqui, porém, Kardec trata especificamente do assunto e se refere também à evolução do corpo moral. Aliás, perdão, do corpo material. 13. Se bem compreendemos o que disseste, o princípio vital reside no fluido universal. O espírito tira desse fluido o envoltório semimaterial que constitui o seu perispírito. E é ainda por meio desse fluido que ele atua sobre a matéria inerte. É isso mesmo? Sim. Vale dizer que ele anima a matéria de uma espécie de vida artificial. A matéria se anima da vida animal. A mesa que se move sobre as vossas mãos vive como animal. Obedece por si mesma ao ser inteligente. Não é o espírito que a impele, como faz o homem com o fardo. Quando a mesa se eleva do solo, não é o espírito que a levanta com o esforço do seu braço. É a própria mesa que, animada, obedece à impulsão que o espírito lhe dá. Qual o papel do médium nesse fenômeno? Eu já disse que o fluido do próprio médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. É necessária a união desses dois fluidos, isto é, do fluido animalizado e do fluido universal para dar vida à mesa. Mas notai bem que essa vida é apenas momentânea. Extingue-se com a ação, e às vezes antes que esta termine.
logo que a quantidade de fluido deixa de ser suficiente para animá-la. E é aqui que eu trouxe a nota, né? A nota sobre ectoplasma, porque a gente costuma de imediato lembrar, é o ectoplasma, precisa do ectoplasma para fazer esses efeitos físicos. Então, a palavra ectoplasma, ela foi cunhada pelo fisiologista francês Charles Richer. Ele introduziu o termo por volta de 1894 em seus estudos sobre os fenômenos mediúnicos e materializações. Então, muito depois de Kardec, né? Para designar uma substância viscosa ou vaporosa que, segundo as observações da época, emanaria do corpo dos médiuns durante certas manifestações físicas. Etimologicamente, a palavra vem do grego ektos, que significa exterior, plasma, que é uma coisa moldada, formada. Ou seja, ectoplasma significa literalmente substância exterior formada, o que reflete a ideia de algo que sai do corpo do médium e se molda em formas perceptíveis. Mais tarde, o conceito foi amplamente usado e investigado por outros pesquisadores. Aí ele vai citar aqui, né? Gustavo Delay, Albert von Skrenk-Notzing e Charles Richer, ele mesmo, né? O próprio Charles Richer, e recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1913. Se não foi por causa do ectoplasma, né? Foi por causa de outros estudos, né? Sobre a anafilaxia. Então, lembrando que Charles Richer também é um prêmio Nobel. E é ele que faz esses estudos, e ele classifica esse fluido que ele percebe, né, que ele observa sair do médium, e geralmente se dá atualmente, né? Quando a gente fala sobre esses fenômenos, a gente já fala de ectoplasma. Como é que Kardec vai chamar esse fluido, né? Ele praticamente, como eu falei, ele vai chamar de fluido perispiritual, vai usar outros termos que na época não tinha nada a ver com a pesquisa do Charles Richer, né? Que o espírito ah, tornasse tangível, né? Mais tangível É, o seu braço, enfim, e pudesse segurar a mesa e elevar, digamos, né? E, no entanto, ele vai explicando, pelo que eu fui entendendo, que o fluido animalizado ou fluido perispiritual daquele espírito do médium, conjugado com o fluido perispiritual dos espíritos que o estão secundando, tem que haver um conjunto. é um conjunto. Envolve, Ele então, a fala sobre, mesa, né? Ele fala inclusive sobre, como ele coloca, né? Sobre a densidade, né, desses espíritos, né, desses isto, perispíritos. Se é que possa falar tem sobre que ser um densidade, porque eles estão espírito mais bem. ligados à matéria, né? Mais perto da matéria, é um perispírito bem denso, combinado com o fluido perispiritual dos espíritos inferiores também, e eles conseguem fazer esse fenômeno desse levantar a mesa, né? Porque enquanto a gente lê aqui, uma coisa que pode nos ocorrer é assim: poxa, então o Kardec só se comunicou com os espíritos inferiores? Não. Aqui o que está se falando é como o fenômeno se dava. Conforme o espírito de São Luís está explicando para ele, o que fica claro é que aquele espírito ele está produzindo aquele fenômeno, mas ele está produzindo a serviço de um espírito superior, que os utiliza. Então, quem está respondendo à pergunta de Kardec são os espíritos superiores. Agora, eles se servem desses espíritos que estão mais dentro como um secretário, né? Como um secretário que ele vai ditando uma carta, o secretário vai escrevendo, ou seja, ele vai dando a resposta, os espíritos vão dando a batida. Isso no tempo que se fazia a comunicação por batidas, né? Pelo número de letras do alfabeto, né?
e a própria sexta, né? Até que isso se desenvolve e isso vai para a psicografia, e aí já não há mais a necessidade de um espírito batedor para provocar esses fenômenos físicos. Porque os fenômenos de psicografia já é classificado por Kardec como manifestações inteligentes, né? Agora, como é o próprio espírito que está ditando, ou ele próprio escrevendo mecanicamente através do médium, aí sim vai ser o perispírito desse espírito com o perispírito do médium, porque, como é um fenômeno inteligente, aí vai ter uma atuação direta. Mas no caso de batida, é por isso que ele fala. E quando um espírito ele precisa, ele chama inclusive outros iguais. Ou seja, os espíritos da mesma classe ali, né, de espíritos batedores, no caso. É. Eu conheci uma menina lá em Uruguaiana, do Centro Espírita, que eu participava. Ela era uma médium de efeitos físicos, coisa meia. Ela dizia que não conseguia muitas vezes dormir, que as portas abria, que a luz acendia e apagava, ficava aí, clique, 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 a luz acendendo e apagando. E quando ela ia dirigindo para a faculdade, havia um espírito que se materializava do lado dela e eles iam conversando. Isso era quando eu era ainda muito jovem, ainda não tinha um estudo profundo, né? Eu não conseguia entender bem como é que funcionava isso. Mas depois, né, estudando, a gente agora, principalmente agora, né, mais madura, né, a gente fica analisando isso aí, né? Achava bem interessante esse fenômeno. Eu me perguntava se esse espírito ele se materializava ou ela via um espírito, sabe? Eu até hoje não sei, ela acho que ela não sabia distinguir também. Mas devia ser esse que brincava com ela à noite que não deixava ela dormir. E aqui na 14, aí ele vai diretamente perguntar o papel do médium, né? Então, como a gente já leu aqui, né, que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. É necessária a união desses fluidos, isto é, do fluido animalizado e do fluido universal para dar vida nele. Ou seja, para ter um fenômeno de efeito físico, sempre é necessário um médium. E o espírito, ele não age, né? Ele não age diretamente na matéria. Ele não consegue agir. Então, ele sempre precisa de um médium. Já houve muitos casos, né, de pessoas que têm em casa fenômenos e, às vezes, a pessoa mora sozinha. Ela não é médium. Como é que ocorre? Ocorre que, ali na redondeza, alguém deve estar emprestando o fluido necessário para a produção desses fenômenos. E aí a gente vai entrar exatamente nessa questão, na 15. O espírito pode atuar sem o concurso de um médium? Pode atuar à revelia do médium. Isso significa que muitas pessoas servem de auxiliar aos espíritos para a produção de certos fenômenos, mesmo sem o saberem. Os espíritos extraem delas como se extraíssem de uma fonte, um fluido animalizado de que necessitam. É por isso que o concurso de um médium, tal como entendeis, nem sempre é preciso, principalmente no que se refere aos fenômenos espontâneos. Então, é o que a gente falou. Às vezes, né, a pessoa não necessariamente tem que estar no local ali, né? Mas o espírito ele precisa de um médium para atuar. Como ele coloca aqui. Aliás, a pergunta é exatamente isso, né? Pode atuar sem o concurso do médium? Não. Ele pode atuar à revelia, mas sem o médium ele não pode.
A mesa animada age com inteligência? Pensa. Ela não pensa, tanto quanto não pensa a bengala com que fazes um sinal inteligente. Entretanto, a vitalidade de que se acha animada lhe permite obedecer à impulsão de uma inteligência. Ou seja, a inteligência é externa à mesa, né? Ela está apenas. E quando a gente fala dotado de uma vida, de uma vitalidade, não significa que ela criou vida real, né? Vida no sentido de estar animada. Lembrei agora do desenho animado, né? Por que que o desenho é animado, né? Porque ele se mexe, ele se move, a gente vê, mas se você for ver o desenho animado, o que que é? É uma sobreposição de vários desenhos, e cada desenho com um movimentozinho sutil, né? Que quando a gente passa rápido, parece que ele está andando. Mas então, o gatinho que está lá no desenho, ele tem vida? Não. Ele foi filmado? Não. É um desenho, né? Ele obedece a uma inteligência externa. Ficai, pois, sabendo que a mesa que se move não se torna espírito, e que não tem em si mesma a capacidade de pensar nem de querer. Observação. Muitas vezes, na linguagem usual, servimos-nos de uma expressão semelhante. Quando uma roda gira em alta velocidade, dizemos que está animada de um movimento rápido. Mas a roda não está viva, né? 17. Qual a causa preponderante na produção desse fenômeno? O espírito ou o fluido? O espírito é a causa, o fluido é o instrumento, mas ambos são necessários. Assim como o mecânico e a chave de fenda, né? O mecânico não vai poder fazer o conserto se ele não tiver a ferramenta. Ambos são necessários. Nesse caso, que papel desempenha a vontade do médium? O de atrair os espíritos e secundá-los no impulso que dão ao fluido. A ação da vontade é sempre indispensável? Ela aumenta a força, mas nem sempre é necessária, já que o movimento pode produzir-se contra essa vontade e mesmo a sua revelia, o que comprova a existência de uma causa independente do médium. Daqui vai de encontro com o que a gente leu lá em cima, né? E muitas vezes o fenômeno ele pode ocorrer sem o médium? Não, sem o médium não. Pode ocorrer a revelia. Então aqui é a mesma coisa, né, que ele coloca. Se a ação da vontade é sempre indispensável, a ação da vontade aumenta a força, mas nem sempre é necessário, já que o movimento pode produzir-se contra essa vontade, porque estaria sendo usada a revelia, né? Observação: nem sempre é necessário o contato das mãos para que um objeto se mova. Na maioria das vezes, esse contato só é requerido para dar o primeiro impulso. Desde, porém, que esteja animado, o objeto pode obedecer à vontade do espírito sem contato material, dependendo da potencialidade do médium ou da natureza do espírito. Aliás, nem mesmo esse primeiro contato é indispensável em todos os casos. E a prova disto está nos movimentos e deslocamentos espontâneos que ninguém cogitou de provocar. 19. Porque nem todos podem produzir o mesmo efeito e nem todos os médios têm o mesmo poder. Nossa, isso daqui é uma boa pergunta, né? Porque quando a gente fala médio de efeito físico, ou quando a gente fala médio, né? Mas é qualquer médio? Não, tem que ser um médio específico, um médio de efeito físico. E lá em cima, vocês vão lembrar que a gente leu a respeito do poder desses médios, né? De produzir fenômenos. Uns são mais propensos, né? Um tem mais, digamos assim, recursos,
a emprestar para esses espíritos e outros menos. Então, tem certos fenômenos que somente um médium, usando aquela palavra, né, poderoso, no sentido de realmente ter uma mediunidade muito ostensiva, especificamente a de fenômenos físicos. Então, a pergunta, por que nem todos podem produzir o mesmo efeito? E nem todos os médios têm o mesmo poder. Então, ele coloca aqui, ó, isto depende da organização. Então, o primeiro é o corpo físico, né? A organização biológica, né? E da maior ou menor facilidade com que se pode operar a combinação dos fluidos. É outra questão. Influi também a maior ou menor simpatia do médium para com os espíritos, que encontram nele a força fluídica necessária. Então, é um conjunto de coisas, né? Dá-se com essa força a mesma coisa que se dá com a força dos magnetizadores, que não é igual em todo. Então, aqui ele também faz uma comparação com os magnetizadores. Nem todos os magnetizadores, assim como um médium, também não são iguais. A esse respeito, há pessoas que são completamente refratárias, outras com as quais a combinação só se opera por um esforço de vontade da parte dela. Outras, finalmente, com quem a combinação dos fluidos se efetua tão natural e facilmente que nem mesmo se dão conta do fato, servindo de instrumento sem o suspeitarem, como já dissemos. E aqui ele recomenda para a gente aprofundar mais esse tema, né, um capítulo das manifestações físicas espontâneas, que a gente vai estudar mais para frente. Observação. Não há dúvida de que estes fenômenos têm por princípio o magnetismo, mas não como geralmente o entendem. Temos a prova disto na existência de poderosos magnetizadores que não conseguem movimentar uma simples mesinha de centro, e na de pessoas, inclusive crianças, que, embora incapazes de magnetizar, basta que ponham os dedos sobre uma mesa pesada para que ela se agite. Logo, se a força mediúnica não guarda proporção com a força magnética, é que existe outra causa. 20. As pessoas qualificadas de elétricas podem ser consideradas médias. Essas pessoas tiram de si mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno e podem atuar sem o concurso de outros espíritos. Não são, portanto, médium no sentido que se atribui a esta palavra, mas também pode acontecer que o espírito as assista e se aproveite de suas disposições naturais. O que eram pessoas elétricas no tempo de Kardec, né? Se a gente for procurar entender melhor o que ele fala sobre pessoas qualificadas de elétrica, era indivíduos de constituição fluídica especial, ou uma pessoa muito cheia de vitalidade, digamos assim, né? Observação: dá-se com essas pessoas o que se dá com os sonâmbulos, que podem atuar com ou sem o concurso de espíritos estranhos. Veja-se no capítulo sobre os médiuns, o artigo relativo aos médiuns sonambúlicos. Mas a gente não vai explorar isso aqui, né? Vai deixar mais para frente. 21. Um espírito que atua sobre os corpos sólidos para movê-los penetra na própria substância dos corpos ou permanece fora dela. Dá-se uma e outra coisa. Já dissemos que a matéria não constitui obstáculo para os espíritos. Eles penetram em tudo. Uma porção do perispírito se identifica, por assim dizer, com o objeto em que penetra. Como faz o espírito para bater? Serve-se de algum objeto material? Assim como o espírito não utiliza os braços para levantar a mesa,
também não se serve de objetos materiais para bater. Sabemos perfeitamente que o espírito não tem nenhum martelo à sua disposição. Seu martelo é o fluido combinado, posto em ação pela sua vontade, para mover ou bater. Quando move um objeto, a luz vos dá a percepção do movimento. Quando bate, o ar vos traz o som. O Kardec, só lembrando do livro original, ele está na pergunta, nós estamos no item 74, aonde ele começa a fazer uma série de perguntas para São Luís. E nós estamos na pergunta de número 23, não é isso? Então, só lembrando que, na verdade, as perguntas continuam. Então, não é que o Kardec parou e falou para São Luís, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre ruído. Né? A gente, no início do estudo, nós, inclusive, alertamos, né, que isso daqui é apenas um cuidado do tradutor, esse sim avisando para a gente que a partir de aqui, de agora, essas perguntas já são relacionadas a fenômenos físicos, mas não mais com suspensão de objetos. Já vai entrar, né, em ruído. Então, a pergunta 23. Concebemos que, porque se fosse também, se fosse mudar de assunto, né, se Kardec fosse realmente fechar a questão e entrar noutra questão, não seria a continuação da pergunta, já seria o item 75, né? Então, não é um item, é a continuação das perguntas. Pergunta 23. Concebemos que seja assim quando o espírito bate num corpo duro. Então, né, até aqui toda a explicação que foi dada. Então, ele fala assim, olha, concebemos que seja assim quando o espírito bate num corpo duro. Mas como pode fazer que se ouçam ruídos ou sons articulados na massa instável do ar? Desde que atua sobre a matéria, o espírito pode agir tanto sobre uma mesa como sobre o ar. Quanto aos sons articulados, pode imitá-los como qualquer outro ruído. O que são os sons articulados? Não é simplesmente um barulho, né? Mas é um som articulado. Gostaram da explicação para som articulado? Som articulado é um som articulado. Ou seja, já são sons onde você vai ter um assobio, uma música, uma marcha, como ele sempre está colocando aqui, né? 24. Dizes que o espírito não se serve de suas mãos para deslocar a mesa. Entretanto, já se tem visto em certas manifestações visuais aparecerem mãos a dedilhar um teclado, a percutir as teclas e produzir sons. Neste caso, o movimento das teclas não será devido, como parece, à pressão dos dedos. Essa pressão não é tão direta e real quanto a pressão que sentimos em nós mesmos quando as mãos que a exercem deixam marcas na pele. Não podeis compreender a natureza dos espíritos, nem a maneira pela qual eles atuam, a não ser por meio de comparações, que vos dão apenas uma ideia incompleta. É, pois, um erro se assimilar os vossos métodos aos processos de que eles se utilizam, processos que devem corresponder à organização que lhes é própria. Já não vos dissemos que o fluido do perispírito penetra a matéria e com ela se identifica, animando-a como a vida artificial? Pois bem, quando o espírito põe os dedos sobre as teclas, realmente os põe e de fato as movimenta. Porém, não é por meio da força muscular que exerce a pressão. Ele as anima como o faz com a mesa, de modo que as teclas, obedecendo-lhes à vontade, se abaixam e fazem vibrar as cordas do piano. Aliás,
passa-se aqui um fato de difícil compreensão para vós. É que alguns espíritos são de tal forma materiais e tão pouco avançados em comparação com os espíritos elevados, que ainda conservam as ilusões da vida terrena e julgam atuar como quando estavam no corpo. Não percebem a verdadeira causa dos efeitos que produzem. Do mesmo modo que um homem do campo é incapaz de compreender a teoria dos sons que articula. Perguntai-lhes como é que tocam piano e vos responderão que é batendo com os dedos na tecla, porque julgam ser assim que o fazem. O efeito se produz instintivamente neles, sem que saibam de que maneira, embora lhe resulte da ação da vontade. Dá-se a mesma coisa quando eles se exprimem por palavras. Observação. Resulta destas explicações que os espíritos podem produzir todos os efeitos que nós mesmos produzimos, mas por meios apropriados à sua organização. Algumas forças que lhes são próprias substituem os músculos de que precisam para atuar da mesma forma que a mímica nos surdos substitui a palavra que lhes falta. Pergunta 25, e a última, né? Entre os fenômenos citados como provas da ação de uma potência oculta, existem alguns que são evidentemente contrários a todas as leis conhecidas na natureza. A dúvida, então, não será legítima? É que o homem está longe de conhecer todas as leis da natureza. Se as conhecesse todas, seria espírito superior. Cada dia que passa oferece um desmentido aos que, supondo tudo saberem, pretendem impor limites à natureza, sem que por isso, entretanto, se tornem menos orgulhosos. Desvendando-lhes incessantemente novos mistérios, Deus adverte o homem de que deve desconfiar de suas próprias luzes, pois chegará o dia em que a ciência do mais sábio será confundida. Não tendes todos os dias sob os olhos exemplos de corpos animados, de um movimento que domina a força da gravitação? A bala de canhão atirada para o ar não supera por alguns momentos aquela força? Pobres homens, que vos considerais muito sábios e cuja tola vaidade é a todo instante confundida. Ficais sabendo que ainda sois pequenos demais. Agora, o item 75. Estas explicações são claras, categóricas e sem ambiguidade. Dela ressalta, como ponto capital, que o fluido universal, onde se contém o princípio da vida, é o agente principal das manifestações, agente que recebe impulsão do espírito, seja encarnado, seja errante. Esse fluido condensado constitui o perispírito, ou envoltório semimaterial do espírito. No estado de encarnação, o perispírito está unido à matéria do corpo. Na erraticidade, está livre. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito se acha mais ou menos ligada, mais ou menos aderente, se assim podemos dizer. Em algumas pessoas, em razão de suas organizações, há uma espécie de emanação desse fluido, e é isso, propriamente falando, que constitui os médiuns de efeitos físicos. A missão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante e mais ou menos fácil a sua combinação, resultando daí médios mais ou menos poderosos. Essa emissão não é permanente, o que explica a intermitência do poder mediúnico. Façamos uma comparação. Quando se tem vontade de atuar materialmente sobre um ponto qualquer, colocado à distância, quem quer é o pensamento, mas o pensamento por si só não irá percutir o ponto. Ele precisa de um intermediário, posto sobre a sua direção. Um bastão, um projétil, uma corrente de ar, etc.
Notai também que o pensamento não atua diretamente sobre o bastão, visto que, se este não for tocado, não se moverá. O pensamento, que nada mais é do que o espírito encarnado, está unido ao corpo pelo perispírito e não pode atuar sobre o corpo sem o perispírito, como não pode agir sobre o bastão sem o corpo. Atua sobre o perispírito por ser esta a substância com que tem mais afinidade. O perispírito atua sobre os músculos tomam o bastão e o bastão bate no ponto visado. Quando o espírito não está encarnado, é preciso que se sirva de um auxiliar estranho, e este auxiliar é o fluido, mediante o qual ele torna um objeto apropriado a obedecer ao impulso da sua vontade. Posso fazer uma pergunta aqui? Logo depois da ligação, você se localiza no texto. Não está assim, notas saindo de pensamento não há diretamente por bastão, né? E precisamos pegar. Ah, o meu texto está diferente. Tá. A Marta Aí, está falando aqui. uma frase que você falou? Notai também que o pensamento não atua diretamente sobre o bastão, Hum. visto que, se este não for tocado, não se moverá. Hum. O pensamento, que nada mais é do que o espírito encarnado. Aí que eu queria tirar dúvida, porque aqui você fala pensamento, nesse livro está escrito a inteligência. A inteligência, que é o próprio espírito encarnado em nosso corpo, está unida ao corpo pelo perispírito e não pode agir sobre o corpo sem perispírito. Olha, antes da gente ir lá para o original, eu vou dar um chute aqui. A gente estudou ontem, né, que a gente falou sobre o pensamento, né? Aonde o pensamento está, o espírito está. Então, não é inteligência, né? Porque inteligência e pensamento nem são sinônimos, né? Vamos lá para o livro dos médios. Não, vamos para o original, porque aí você corrige aí se tiver errado, né? Que aí é o item 76. Aí a gente vai no original 76. É, le penser, Pensamento? o pensamento que é, nada mais é que o espírito encarnado em nós, está unido ao corpo pelo perispírito. Não, mas inteligência não faz nem. Por isso que eu falei, antes de ir lá, inteligência nem é sinônimo de pensamento, né? E, e ontem a gente viu, né, sobre isso. 77. Assim, quando um objeto é posto em movimento, levantado ou atirado para o ar, não é que o espírito o agarre, empurre e suspenda, como faríamos com a nossa mão. O espírito o satura, por assim dizer, com o seu fluido, combinado com o fluido do médium, e o objeto momentaneamente vivificado desta maneira age como o faria um ser vivo, com a diferença apenas de que, não tendo vontade própria, segue o impulso que lhe dá a vontade do espírito. Considerando-se que o fluido vital, que de certo modo o espírito emite, dá uma vida artificial e momentânea aos corpos inertes, e levando-se em conta que o perispírito nada mais é que esse mesmo fluido vital, conclui-se que é o próprio espírito, quando está encarnado, quem dá vida ao seu corpo, por meio do seu perispírito, conservando-se unido a esse corpo, enquanto a organização deste o permitir. Quando se retira, o corpo morre. Se, agora, em vez de uma mesa, esculpirmos uma estátua de madeira e sobre ela atuarmos, teremos uma estátua que se moverá, que baterá, que responderá com os seus movimentos de pancadas. Teremos, em suma, uma estátua animada momentaneamente de uma vida artificial. Em lugar de mesas falantes, vamos ter estátuas falantes. Quanta luz esta teoria não projeta sobre uma imensidade de fenômenos até agora sem solução. Quantas alegorias e efeitos misteriosos ela não explica.
Está claro para vocês esses fenômenos, como é que eles atuam? Quando você pega, por exemplo, um drone para fazer uma filmagem do alto, uma certa altura, né? Para fazer uma imagem, né? Fazer uma tomada de vídeo. Aquele drone, ele não tem vida própria, né? Mas quem está comandando, vai para frente, vai para trás, vira à esquerda e direita, é um homem que está com o controle na mão. Esse controle, ele está emitindo uma onda eletromagnética numa certa frequência que vai enviar informações a partir de um transmissor. O drone tem um receptor onde vai codificar essas ondas com informações. Essas informações vão ser processadas no banco de dados da chapa onde está a inteligência artificial ali. Eu estou usando o termo de inteligência artificial para falar do chip, né? Do programazinho que está escrito ali. Então, aonde que está a vida, né? A vida está no cara que está controlando. Então, vamos trocar agora, vamos colocar o cara que está controlando como um espírito, o drone como uma mesa, e essa onda eletromagnética como um fluido, que não é um único fluido, né? É o fluido do espírito, é o fluido do médio, é o fluido cósmico universal, é um conjunto de fluidos que permeiam aquele objeto. E, aliás, ele vai falar que o próprio fluido perispiritual, né, desses espíritos, eles penetram em tudo. Então, não é um braço, né? Eu achei muito interessante aquela explicação que ele deu ali das teclas do piano. Não é o dedo que afunda, olha só, é a tecla que se abaixa. Só que o espírito que está ali não se dá conta, ele acha que é ele que está empurrando a tecla, não é a tecla que está descendo. Então, esses espíritos que estão provocando aqueles fenômenos, muitas vezes, eles são tão densos que eles acreditam, né, nessa materialidade. Por isso que a gente vê muitas obras mediúnicas com relatos, não necessariamente obra, a gente vê muitos relatos de espíritos, né? Então, eles não entendem o fenômeno. Eles, mesmo desencarnados, eles não entendem o fenômeno. 78. Os incrédulos ainda objetam que o fenômeno da suspensão das mesas sem ponto de apoio é impossível por ser contrário à lei de gravitação. Responder-lhes-emos, em primeiro lugar, que a negação não constitui uma prova, ou seja, negar não é provar, né, como Kardec fala. Em segundo lugar, que sendo real o fato, por mais que contrarie todas as leis conhecidas, isto provará apenas uma coisa, que ele decorre de uma lei desconhecida, e que os negadores não podem ter a pretensão de conhecerem todas as leis da natureza. Então, aqui é uma outra coisa muito lógica de Kardec. Por quê? Porque se Deus é perfeito, aí isso daqui tem muito a ver com os atributos de Deus. Por isso que é muito importante quando a gente vai definir esses atributos de Deus. Porque cada crença em Deus vai, a partir de como a gente vê esses atributos em Deus, é o modo como a gente vai trabalhar a nossa própria espiritualidade. Então, aquela coisa, se Deus é perfeito, ele cria leis perfeitas. Se ele cria leis perfeitas, nenhuma lei pode ser derrogada. Então, como ele coloca aqui, se esse fenômeno está contrariado a todas as leis, é porque a gente não conhece todas as leis, né?
Então, não, mas está contrariando as conhecidas. Sim, mas então é porque decorre de uma lei desconhecida. Por quê? Porque se Deus não derroga a sua lei, essa lei deve existir, apenas a gente não conhece. Acabamos de explicar uma dessas leis, mas isso não é a razão para que os incrédulos a aceitem, precisamente porque ela nos é revelada por espíritos que deixaram a veste terrena em vez de um ser, por espíritos que ainda trazem essa veste, ou seja, por encarnados, né? E tem assento na academia. Tanto isso é verdade, que se o espírita Aragô, vivo na Terra, houvesse enunciado essa lei, eles a teriam admitido de olhos fechados. Mas, desde que vem do espírito Aragô morto, é uma utopia. Esse espírito Aragô aqui, ele foi um grande astrônomo, né? No outro momento a gente fala um pouco dele, mas ele foi um grande astrônomo e ele também tem comunicações em agênese, né? Por que isso? Porque acreditam que, tendo Aragorn morrido, tudo que nele havia também morreu. Não temos a pretensão de os dissuadir. Entretanto, como tal objeção pode causar embaraço a certas pessoas, tentaremos dar resposta, colocando-nos no ponto de vista em que elas se colocam, isto é, fazendo abstração, por algum instante, da teoria da animação artificial. Então, já que não aceitam, né, através dos ensinamentos dos espíritos, pelo simples fato de ser um homem que já está morto, né, então ele vai fazendo uma abstração por um instante dessa teoria. Vamos lá. Aí ele vai para 79. Quando se produz um vácuo na campânula da máquina pneumática, essa campânula adere com tal força ao seu suporte que é impossível suspendê-la, devido ao peso da coluna de ar que faz pressão sobre ela. Deixe-se entrar o ar e a campânula pode ser levantada com maior facilidade, porque o ar que lhe fica por baixo contrabalança o ar que a comprime pela parte exterior. Isso daqui fica melhor visualizando, né? Isso aqui é o que chama de campânula de vácuo. Você coloca essa campânula de vidro aqui e extrai todo o ar dela. Aí ela vai criar um vácuo. É mais ou menos isso que ele está falando aqui. Ó, quando se produz o vácuo na campânula da máquina pneumática, essa campânula adere com tal força ao seu suporte que é impossível suspendê-la. Que é isso aqui, né? Que é essa campânula de vidro aqui, certo? Se você coloca nessa base aqui, se você cria um vácuo, você não consegue retirar. Ficou bem entendido isso aqui, né? Aí depois, quando você colocar, ele solta. A gente tem muito problema nisso na cozinha, né? Quando a gente está mexendo com peças, né? Que a gente de vidro, liquidificador, às vezes quando cria um vácuo é difícil de tirar. Aliás, até para abrir uma tampa, né? De picles, qualquer coisa também, né? Porque tem um vácuo ali dentro, né? Aí, às vezes, a gente mete a faca pela lateral, né, da tampa, aí entra o ar, né? Aí você consegue abrir com facilidade. É isso que ele está falando aqui. Né? Quando se produz o vácuo na campânula da máquina pneumática, essa campânula adere com tal força ao seu suporte que é impossível suspendê-la, devido ao peso da coluna de ar que faz pressão sobre ela. Deixe-se entrar o ar e a campânula pode ser levantada com maior facilidade, porque o ar que lhe fica por baixo contrabalança o ar que a comprime pela parte exterior. Entretanto, abandonada a si mesma, ela permanecerá grudada ao suporte, por efeito da lei de gravidade.
Comprima-se agora o ar que está no seu interior, dando-lhe uma densidade maior que a do ar que está por fora. E a campânula se erguerá, apesar da gravidade. Se a corrente de ar for rápida e violenta, a mesma campânula se manterá suspensa no espaço, sem nenhum ponto visível de apoio, tal como esses bonecos que rodopiam em cima de um repuxo de água. A gente já viu, né? Aquele jatinho de água que você coloca, às vezes, um patinho em cima, ele fica, né? Só que no lugar da água, você pensa no ar, que é o exemplo que ele está dando, né? No repuxo da água. Por que então o fluido universal, que é o elemento básico de toda a matéria, acumulado em torno da mesa, não poderia ter a propriedade de diminuir ou aumentar o seu peso específico relativo, como faz o ar com a campânula da máquina pneumática, como faz o gás hidrogênio com os balões, sem que para isso seja necessária a derrogação da lei da gravidade? Conheceis, porventura, todas as propriedades e todo o poder desse fluido? Não. Pois então, não negueis a realidade de um fato apenas por não o poderes explicar. Voltemos à teoria do movimento da mesa. Se pelo meio indicado o espírito pode suspender uma mesa, também pode suspender qualquer outra coisa. Uma poltrona, por exemplo. Se pode levantar uma poltrona, também é capaz, se tiver força suficiente, de levantá-la com uma pessoa sentada nela. Aí está a explicação do fenômeno que o Sr. Home produziu inúmeras vezes consigo mesmo e com outras pessoas. Ele o repetiu durante uma viagem a Londres e, para provar que os espectadores não eram joguetes de uma ilusão de ótica, fez no fogo da casa uma barca a lápis e deixou que passassem por baixo dele enquanto estava suspenso no ar. Sabe-se que o Sr. Home é um poderoso médium de efeitos físicos. Naquele caso, ele era ao mesmo tempo a causa eficiente e o objeto. Vocês lembram que ontem nós estudamos a revista Espírita e nós falamos sobre Home, né? E ele flutuava, né? Que ele levitava. É o exemplo que ele está dando aqui. Bem, então vamos agora continuar aqui no item 81. E aqui Kardec vai entrar sobre o aumento e diminuição do peso dos corpos. Há pouco falamos do possível aumento de peso. Trata-se efetivamente de um fenômeno que às vezes se produz e que nada apresenta de mais anormal do que a prodigiosa resistência da campânula sobre a pressão da coluna atmosférica. Tem-se visto, sob a influência de certos médiuns, objetos muito leves oferecerem a mesma resistência e, em seguida, cederem de repente ao menor esforço. Na experiência que relatamos acima, a campânula não se torna realmente nem mais nem menos pesada em si mesma, embora pareça ter maior peso por efeito da causa exterior que atua sobre ela. Ou seja, a campânula ali, ela tem um peso específico, ela não muda, mas ela vai ficar mais resistente, mais presa ou mais solta devido a uma causa exterior, né? O mesmo provavelmente se dá aqui. A mesa tem sempre o mesmo peso intrínseco, porque sua massa não aumentou. Porém, uma força estranha se opõe ao seu movimento, e essa causa pode residir nos fluidos ambientes que a penetram, como reside no ar a causa que aumenta ou diminui o peso aparente da campânula. Fazer a experiência da campânula pneumática diante de um camponês ignorante, incapaz de compreender que o agente é o ar, que ele não vê e não vos será difícil convencê-lo de que aquilo é obra do diabo. Por ser imponderável, talvez se diga que o acúmulo desse fluido não pode aumentar o peso de um objeto qualquer. De acordo, mas notai que, se nos servimos do termo acúmulo, foi por comparação, e não porque tivéssemos assimilado em absoluto aquele fluido com o ar. Ele é imponderável, seja,
Entretanto, nada prova que o é. Desconhecemos a sua natureza íntima e estamos longe de conhecer todas as suas propriedades. Antes que se houvesse experimentado o peso do ar, ninguém suspeitava dos efeitos desse peso. A eletricidade também se classifica entre os fluidos imponderáveis. No entanto, um corpo pode ser fixado por uma corrente elétrica e oferecer grande resistência a quem queria suspendê-lo. Tornou-se, assim, aparentemente mais pesado. Seria ilógico concluir que o suporte não existe simplesmente por não ser visível. O espírito pode, pois, ter alavancas que nos sejam desconhecidas. A natureza nos prova todos os dias que o seu poder ultrapassa os limites do testemunho dos sentidos. Só por uma causa semelhante se pode explicar o notável fenômeno, tantas vezes observado, de uma jovem fraca e delicada levantar com 2 dedos sem esforço, e tal qual se fosse uma pena, um homem forte e robusto, junto com a cadeira em que está assentado. As intermitências da faculdade provam que a causa é estranha à pessoa que produz o fenômeno. Bem, então, aqui nós encerramos esse capítulo 4. No próximo estudo, nós entraremos já no capítulo 5, manifestações físicas espontâneas. Bem, minha gente, então é isso. Agradeço mais uma vez pelo estudo de hoje. Que nós possamos, então, nos encontrar no próximo estudo. Então, vamos ficando por aqui. Um beijo no coração de todos e até a próxima.